Olá, para quem não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou médica reumatologista e quero contar para vocês um pouco onde começou o meu interesse sobre os temperamentos. Quando eu ouvi falar a primeira vez nesse assunto, que foi em 2018, eu fiquei muito interessada porque eu percebi que isso seria uma forma de me conhecer melhor e de conhecer melhor as pessoas que estão à minha volta, meu esposo, os meus filhos, os meus pais, a minha família. E esse conhecimento ia me dar uma força para compreender melhor as pessoas e assim ter uma forma melhor de me relacionar com elas. Não é fácil você descobrir o seu temperamento querendo levar em consideração uma lista de características, sejam elas defeitos e qualidades. Por quê? Porque uma mesma característica pode existir em mais de um temperamento. O que faz com que a gente se conheça e a base do nosso temperamento, que como foi já dito na primeira aula introdutória, é a base, é o solo de quem nós somos, é a nossa natureza primária, a natureza primária com que a gente responde ao que o mundo nos traz. Então, assim, não tem outra forma melhor do que se analisar, do que se conhecer e entender como é a forma primária de você reagir ao que o mundo te oferece, as impressões, ao contato com outras pessoas e tudo mais. Lembrando, então, novamente que, na minha opinião, existem outros profissionais que seguem outra linha de pensamento, mas eu creio que, então, que cada pessoa tenha um temperamento, tá? E são 4 os temperamentos principais, que são o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Ah, mas tem gente que fala que tem mais temperamentos, porque as pessoas não são todas iguais, para a gente conseguir defini-las em 4 pessoas. Concordo. Mas é como se fosse norte, sul, leste, oeste. São as 4 direções que nós temos. É lógico que existe o nordeste, o noroeste, o sudeste, o sudoeste, só que o básico é o norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então, quando a gente pensa em temperamento, eu creio que a gente tem que ter a visão simbólica de analisar que existem alguns extremos que nós devemos avaliar. Então, vamos pegar a simbólica desse estudo dos temperamentos para analisar. Existem pessoas que são como fogo, que elas são quentes e secas, que são os coléricos. Existem as pessoas que são como o ar, que são quente, mas úmidas, como os sanguíneos. Existem as pessoas que são frias e secas, como os melancólicos, e existem os frios e úmidos, que são os fleumáticos. Tá? O que nós temos que levar em consideração? O quente expande, ele sai de si, ele reage. Então, os temperamentos quentes são o colérico e o sanguíneo. O seco é rígido, ele fica, ele permanece, ele deixa uma marca. Esses são os coléricos e os melancólicos. A umidade fala do envolvimento com o meio externo. Então, são as pessoas que se envolvem mais, que se deixam envolver, que têm uma facilidade maior para esquecer quando são afetadas. As impressões do mundo não deixam aquela marca neles. E esses são os sanguíneos e os fleumáticos. Os frios são aqueles que têm uma tendência à retração, não à expansão quanto os quentes. Então, são as pessoas que não reagem imediatamente, que pensam mais antes de falar, e essas pessoas são os melancólicos e os fleumáticos. Portanto, o que eu sugiro? Quando você quer descobrir o seu temperamento, a melhor forma é você pensar e analisar qual é a forma de você reagir a uma impressão do mundo. Então, como que a gente vai pensar? Vamos pensar um exemplo que eu acho que é o exemplo clássico e o melhor deles. Quando você é ofendido, alguém chega, você está sentado, imagina essa situação. Assim, distraidamente, não está esperando aquela ofensa, e alguém vem e te ofende gravemente. Qual é a sua primeira reação? Você imediatamente tem o impulso de revidar, de falar, às vezes de brigar, de reagir fisicamente contra aquela ofensa, ou você se retrai? Qual é a sua primeira impressão? Se a sua primeira impressão for a de pôr para fora, de reagir, você é quente. Então, você é colérico ou sanguíneo. Se aquilo te impacta, mas você não consegue nem reagir, ou porque aquilo te afetou tanto que você fica até assim, sem saber como reagir, ou então a pessoa grita, você olha e tipo, não tô entendendo por que essa pessoa tá fazendo isso comigo, e você não reage imediatamente, então você é frio. Então você é um melancólico ou um fleumático. Tá, e a outra pergunta então pra gente descobrir. Já descobri se eu sou frio ou se eu sou quente. A outra pergunta é como essa impressão vai permanecer em você. Por exemplo, o colérico ele vai reagir imediatamente porque ele é quente
E aquela impressão daquela situação vai ficar marcada nele. Marcada. Ele vai só de relembrar essa situação, a raiva, todo aquele sentimento que veio no momento da ofensa vai voltar. Ele vai gravar aquilo por muito tempo. Aquela reação, inclusive física do corpo dele, vai retornar. Já o sanguíneo é aquele que também reagiu imediatamente, porque ele é quente, mas aquilo passa. Ele levantou, ele xingou, ele brigou e depois passou. Ele até às vezes pode falar, eu até tento ter raiva daquela pessoa, guardar um rancor daquela pessoa, mas eu não consigo. Eu não deixei de amá-lo, ou, por exemplo, passou, até me arrependi, eu acho que eu fui um pouco intempestivo, assim, na minha reação. Então, essa é a diferença da umidade e da secura. O colérico vai ter aquela impressão marcada. O sanguíneo vai esquecer. Contrariamente, no frio. O temperamento frio, ele tem uma deficiência nessa reatividade, nessa rapidez de devolver a ofensa, ou de arguir, ou de fazer qualquer coisa desse tipo. Então, o melancólico e o fleumático são aqueles que, quando receberem essa ofensa, eles não vão reagir. Eles vão, primeiro, entender internamente o que foi aquilo. A diferença entre os dois é que o melancólico vai ter aquilo impresso de uma forma muito profunda em sua alma. Então é aquela pessoa que quando foi ofendida vai ficar muito triste. Aquilo vai assim afetá-lo de uma forma profunda e cristalizada. É como se eles não esquecessem jamais. Também, quando só de lembrarem, eles vão sentir raiva, eles vão sentir assim, uma tristeza muito profunda, como se realmente aquilo tivesse imprimido uma marca neles. Já o fleumático, além de reagir debilmente, né, na frieza dele, ele não se afetou assim de imediato. Até assim, o melancólico ele se afeta mais, só que ele se afeta dentro dele, ele não põe para fora. O fleumático não se afeta muito e ele então, portanto, também vai esquecer daquilo. E isso é assim o mais básico para a gente entender o nosso temperamento. Quando é difícil chegar a essa conclusão? Ou quando nós somos pessoas muito amadurecidas, muito maduras, já pessoas com uma caminhada de vida interior, religiosa e de autoanálise também, e que já aprendeu a refrear algumas atitudes assim mais primitivas, que já percebeu que causam algum desconforto no dia a dia, no relacionamento com as outras pessoas, ou pessoas que são extremamente imaturas, pessoas que são assim ainda inconsequentes no seu agir, agem de forma imatura como uma criança. Muitas vezes, né, essas pessoas que têm umas atitudes mais relacionadas a uma personalidade mal desenvolvida, elas também, nós teremos uma dificuldade de encontrar qual é o temperamento delas. Por isso, nesses casos, eu sempre peço para a pessoa analisar como ela agiria quando ela tinha lá seus 15, 20 anos, que é uma idade em que o caráter já se formou, a personalidade já está em formação, mas ainda não o suficiente para se sobrepor ao nosso temperamento. Qual que é a importância de aprender o temperamento? Eu falo que a teoria dos temperamentos é a teoria do amor. Por quê? Nós vamos ter mais amor para com o outro. Nós vamos tratar com mais justiça as pessoas, entendendo o porquê delas agirem daquele jeito. Você não vai olhar para o seu marido, por exemplo, melancólico e achar que ele faz de propósito não te dar atenção. Ou vai achar que a rudeza, muitas vezes na fala do seu marido colérico, é algo contra você. Você vai entender que aquilo faz parte da natureza dele. Assim como você vai agir com mais justiça, vai ter mais paciência com eles também. E em si próprio, o que nós adquirimos conhecendo o nosso temperamento? Além da gente fortalecer as nossas virtudes, que nos são inatas, as nossas facilidades, a gente começa a ter um pouquinho de humildade também, de entender que não é por nosso mérito que nós sanguíneos, por exemplo, somos pessoas fáceis de conviver porque nós perdoamos fácil. Ou você colérico vai olhar e vai entender que a sua força de vontade não é só mérito seu, é a sua natureza. E assim por diante. Então nós teremos mais humildades e conseguiremos melhor dominar as nossas más inclinações. Então pare de pensar em temperamento como característica boa, característica ruim. Eu queria ser melancólico, eu queria ser colérico. Primeiro, nosso temperamento é único. E se Deus te fez com esse temperamento, é que Ele quer usar o que há de bom nele para a sua glória. Então a gente nasceu do jeito que a gente nasceu para a glória de Deus. Ele espera algo do seu temperamento. Não foi à toa que Ele te fez assim. Só que vamos dominar de uma forma tranquila, sem muita autocrítica também, mas de uma forma consciente e realista, dominar as nossas más inclinações. Tá legal? É isso.